GB Fire Lost Girls, programa número 2, bloco 2, com os spoilers, spoiler pra todo lado. Hoje a gente vai calcar a leitura nos tomos 2 e 3, a segunda e a terceira parte da história. Mas antes, eu acho que também faltou falar no primeiro programa, gente, que a polêmica, ela não só circunda essa gibisfera brasileira, tá? Lost Girls foi proibida em alguns países. Alguns países se negaram a publicar Lost Girls com algumas acusações como uma certa apologia a incesto, porque realmente em umas páginas você vai ver sexo entre irmãos. Tem outras também que são acusações para pedofilia, porque na época que essas meninas tiveram suas iniciações sexuais, elas não eram de maior, elas tinham entre 13 e 16 anos. E realmente tem essas cenas no gibi, tá? Então, não vou mentir, realmente essas coisas acontecem. Se você tem algum problema, né, em ver isto retratado em uma obra de arte, eu realmente não recomendo você a consumir esse tipo de gibi. Na minha opinião, você pode ter sim esse tipo de coisa retratada. Talvez não seja a melhor maneira de se retratar esse tipo de assunto. Sim, eu também concordo. Acho que tem outras maneiras de você retratar esse sexo quando ele não devia acontecer, mas aconteceu, né? Então, tem todo um estudo, um arcabouço teórico, né, que você pode usar para retratar esse tipo de situação que não seja a explícita. Então, sim, eu não acho que Lost Girls tenha que ser, assim, longe de ser criticado. O próprio Alan Moore, né, já foi perguntado disso várias vezes, né? Ele tem uma retórica, assim, tipo, lá naquele país isso não é pedofilia, porque a idade mínima é outra e tal, então você não pode definir isso como pedofilia só porque o seu país define. Ele tem todo o seu arcabouço filosófico, né, de tentar defender isso. Então eu fico um pouco dividido entre sim e não. Eu acho que tem que ter essas retratações, mas uma retratação de uma maneira ideal. Aqui no Brasil, editor se negou a editar essa parada, né? Distribuidoras se negaram a distribuir esse gibi de tão pesado que ele é, tá? Mas eu acho que a gente evoluiu num sentido bacana, né? De a gente publicar essa parada, a gente informar, né? Informa e uma vez colocado no devido lugar o gibi, né? Ele pode ser publicado, consumido e para encostar, ter o seu gibizinho na sua estante. Tirado isso da frente, vamos aos blocos de spoilers. Agora vamos entrar no álbum 2. E aqui, né, eu já aviso que vai entrar num muito de spoiler. Eu vou ter que falar de coisas, assim, que realmente podem estragar sua surpresa. Se você não sabe nada da HQ, tem coisas ali que você tem que interpretar muito a fundo. E eu vou passar a minha interpretação e isso pode estragar um pouco da sua experiência. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. A gente se vê numa próxima. E para aqueles que ficarem, vamos lá, porque agora começa a pornô chanchada foda. Gente, eu comprei essa HQ porque vocês bem sabem, eu sou fã de fábulas. Eu gosto quando alguém mexe com os signos, estereótipos, tudo que vem da nossa literatura, cultura popular. O próprio Alan Moore já tem o Liga Extraordinária, que também já faz isso. O Fábulas, né, do Bill Willingham, eu adoro. Entre tantas outras coisas que eu tenho na minha coleção. Eu achei que isso aqui ia ser um exercício semelhante. Ele no sentido de pegar, né, a Alice, a Wendy e a Dorothy. Só que aqui, gente, ele vai se distanciar da fantasia. E vocês sabem que o Gibi Fire é calcado na fantasia, né? Eu adoro ficção científica e fantasia, achei que poderia ter isso. Mas aqui, o Alan Moore se distancia violentamente da fantasia. Eu explico. Por exemplo, quando Dorothy está explicando a primeira vez que ela ficou excitada, que ela descobriu que ela podia se masturbar, realmente estava vindo o tornado que ia levá-la para o mundo de Oz. Mas esse tornado, ele só fez uma ventania gigante. Enquanto as coisas caíam, ela começou a tropeçar e viu que fazia prazer quando ela esfregava a chaninha dela em algum lugar. E ela teve um orgasmo ali. Então, o tornado, ele se torna uma metáfora para esse turbilhão de emoções que a Dorothy sentiu ao se masturbar e ter um orgasmo, né? A Wendy, ela realmente conheceu o menino Peter. Mas esse menino Peter era um garoto sem lar, um sem teto, que vivia no parque na frente da casa dela, na frente do prédio dela. E esse garoto iniciou ela e os irmãos dela sexualmente. Então, às vezes, ele invadia o quarto dela, eles tudo estavam no escuro e ela só conseguia ver as sombras, né? A luz projetava, então sobrava as sombras na parede. Então, ela teve uma experiência sexual onde ela não via nada do que estava acontecendo, simplesmente as sombras. Ou seja, esse é o primeiro capítulo de Peter Pan, onde o Peter Pan perdeu a sombra, né? Achou os garotos e os levou à Terra do Nunca.
Estão entendendo o que eu quero dizer? Nada das aventuras que a gente conhece realmente aconteceu. Tudo isso são metáforas porque aconteceu dentro das cabecinhas das nossas personagens. Ou, analogamente, pode ser até uma parábola, né? Para elas tentarem descrever o que elas não conhecem, né? Porque elas eram solitárias, elas estavam em um meio totalmente inóspito para qualquer menina da idade delas, onde ninguém falava, ninguém explicava o que estava acontecendo para elas. Então a cabeça delas tinham que procurar alguma solução, e a solução foi algumas fantasias que brotavam tanto que hoje, elas adultas, elas descrevem as cenas como se fossem essas fantasias, mas elas sabem mesmo que elas se lembram que não sabiam o que estava acontecendo. Então a Dorothy fala, pô, foi como um tornado, né? A Wendy, né? O Peter, eu via o membro do Peter na parede, né? Então eram umas coisas assim, que as coisas poderiam estar acontecendo, mas pelo menos apenas no interior das meninas. Dito isso, minha gente, a história acabou. A história é tudo fazendo analogias, fazendo essas metáforas, né? Você pode quiser. Se for metáfora, é realmente tentando explicar o físico, e análogo seria tentar explicar o que a analogia seria tentando explicar o que elas estavam sentindo. Então, quando eu digo que a história acabou, é porque os próximos tomos vão ser elas se pegando, vão ser elas se comendo e contando ao mesmo tempo as histórias que elas passaram, né? Então, a Dorothy, ela vai explicar que os 3 companheiros da viagem dela, o Leão, o Homem de Lata e o Homem de Palha, eram sim 3 garotos que iam trabalhar na fazenda dela lá do tio dela. E cada um deles tinha uma personalidade diferente. Ela meio que imaginava isso como se fossem 3 seres que não deviam estar se movendo, mas estavam antropomorfizados nesses seres. O exemplo mais fácil de explicar seria o Leão, né? Que o Leão não era corajoso, ou seja, o menino que não falava, o menino que era tímido, o menino que a Dorothy fez tudo na relação sexual. Meio que, quando ele terminou, né, de fazer a relação sexual com ela, ele levantou como se fosse outro homem e foi lá. E ela diz, né, ele foi lá e paquerou todas as meninas da cidade, né, eu transformei em corajoso. Então são coisas muito, muito legais de se acompanhar. Tudo o que as fantasias passou tem um motivo sexual que aconteceu na infância dessas personagens. Eu tô contando até algumas leves, vão ter algumas pesadas, né, que podem trazer extremo desconforto. Por exemplo, a primeira cena do Peter Pan chegando, ele não só inicia a Wendy no mundo sexual, mas como os 2 irmãos. Os 2 irmãos tocam uma bronha um pro outro. Então tem coisas assim pesadíssimas. A analogia de quem era o Capitão Gancho era tipo um pedófilo que também andava pela praça e via esses garotos e pagava esses garotos por sexo. E o Capitão Gancho era esse cara que ficava realmente seguindo os garotos perdidos da Terra do Mundo. Pra vocês verem que o Alan Moore, ele conseguiu achar para cada uma dos elementos fantásticos das histórias um elemento perturbador sexual. Olha só, acabei de pensar nisso. Vou repetir. Para cada elemento fantástico das histórias, o Alan Moore achou um elemento perturbador sexual para encaixar como uma metáfora do que realmente aconteceu. Eu poderia passar mais um podcast inteiro, né, falando de todas essas essas analogias, do que acontece. E eu também não estou falando muito da Alice, porque aparentemente a Alice sofreu das piores abusos que poderiam acontecer. Abuso de tio, abuso de amigo do pai, abuso de professora. Então tem muita coisa assim pesadíssima que aconteceu com a Alice e que vai chegar, né, onde ela está hoje, uma senhora que tem até quase que um complexo de dupla personalidade. E depois, né, vai ter também sexo com animal, sexo entre irmãos, tudo isso, né? E agora, né, eu acho que talvez o spoiler derradeiro, que talvez seja o mais leve, que é o final. Enquanto tá acontecendo essas histórias, o príncipe da Áustria, o Arquiduque Franz Ferdinand, ele é assassinado no final do tomo 2. Então, em todo o tomo 3 é comentado, né, dos avanços da Primeira Guerra Mundial que estão incluídos. Para no final, né, elas estarem até se despedindo, porque elas têm que sair ali dessa fronteira de França e Luxemburgo, porque elas têm que fugir, né, desse hotel, porque pode ser atacado a qualquer momento. E uma das falas que até chega a chocar, né, é que elas realmente estão fazendo sexo entre elas, e elas chegam à conclusão, tipo, cara, os homens que deviam estar aqui fudendo a gente estão lá na guerra, lutando e morrendo. O que leva à última cena, né, que a câmera leva até um campo de batalha e tem um cara morto no campo de batalha e tem uma ferida gigante, assim, que decepou o pinto do cara. O pinto do cara tá jogado lá pra longe e no meio dele, tipo, tem quase que uma vagina, assim, em formato de ferida. E, né, realmente mostra esse diálogo que as meninas estavam tendo lá no hotel. Então, minha gente, com isso, o Alan Moore com certeza estava fazendo a sua crítica. Alan Moore e Melinda Gap
teceram a crítica de como o mundo pode ser cruel com jovens meninas. E na guerra, né, ele deixa mulheres solitárias. Às vezes essas mulheres querem o básico da vida, que é fazer um sexo gostoso. E elas não podem, porque os meninos estão guerreando por motivos estúpidos, por motivos que não deviam existir. Meninos estúpidos fizeram essas coisas com essas meninas quando elas eram jovens. E agora, meninos adultos estavam deixando a desejar quando elas se tornaram mulheres feitas. Então, sim, o Alan Moore e a Melinda Gabe têm uma crítica, assim, bem pontual quanto ao mundo masculino. O que não me surpreende, né? Voltando àquele papo das críticas a essa HQ. Quando a Mythos anunciou essa HQ, muita gente falou, isso aí é uma pura pornochanchada, isso aí não vale a pena, não sei por que a Mythos está publicando um troço desse. Pois bem, minha gente, talvez isso realmente incomode o maior público masculino que lê gibis. O maior público que lê Alan Moore, que adora Watchmen, que adora Piada Mortal, são meninos, que às vezes são esses meninos retratados nessa HQ. Por isso que eu acho que essa HQ, ela recebe um hate até um pouco mais exacerbado do que ela deveria, por conta dessa crítica que nem às vezes fica muito clara, né? Pra algum olho desatento, que só tá vendo piroca e peito, né? Às vezes não tá vendo a mensagem que Melinda Gabe e o Moore queriam passar. Talvez a única crítica que eu tenho a essa HQ é que ela é realmente muito longa. Quando o paralelo é traçado, né, entre as personalidades e as histórias fantásticas que as meninas passaram, de resto, continua a mesma coisa. É outro ponto da história fantástica que vai virar num sexo gostoso. Então eu fiquei cansado de ver tanto piroca e peito. Então, gente, sim, é muito bem desenhado, muito bem legal. A mensagem é muito foda, mas eu acho que você tem que ler ela em pedaços, tá? Então fica a minha dica. Eu que li tudo num pau só. Ai, eu vou usar bem isso. Tá, agora, uma paulada só. Lost Girls. Eu sugiro você dividir em uns 3 tomos, né, da série. Leia tomo a tomo, né? E depois vai ler outra coisa, depois volta pra ver a sensualidade de Melinda Gabe. Mas é isso que eu tinha para falar de Lost Girls, minha gente. Foi muito legal, né? Pelo menos essa experiência. Não sei se eu vou repetir, mas foi muito legal conhecer esse trabalho do Alan Moore. Muito provavelmente, para irritar os outros, eu vou estar falando que é muito melhor que o Watchmen. Eu acabei de pensar nisso. É muito melhor que o Watchmen. Não é, né? Mas só vocês que ouviram o Gibify vão estar sabendo. Por favor, compartilhem, comentem. Mandem esse podcast para as pessoas que vocês querem irritar, que amam o Watchmen e não acham que o Watchmen é a melhor coisa do mundo. E a gente se vê no próximo programa. Falou!